O Peregrino, a obra clássica completa de John Bunyan. Capítulo 4. Foi no vale da humildade que Cristão passou por severas provações. Havia andado pouco quando lhe veio ao encontro um demônio que se chamava Apolônio. Cristão ficou aterrorizado e não sabia se devia fugir ou enfrentar este inimigo. Mas aí se lembrou que a armadura que recebera não protegia suas costas. Se fugisse, seria uma coisa simples o inimigo atingi-lo com um dardo. Foi por isso que resolveu enfrentar o demônio de frente. Seguindo avante com passos firmes, Cristão foi ao encontro de seu adversário. Apolônio era um monstro horribilíssimo. Suas roupas pareciam escamas de peixes, que eram seu orgulho. Suas asas eram como as de um dragão, seus pés como os de um urso, e de sua barriga saía fogo e fumaça. Sua boca era como a de um leão. De frente com Cristão, olhou-o com desprezo e começou a interrogá-lo. Apolônio: de onde você é e para onde vai? Cristão: eu saí da cidade da destruição, que é a sede de todo mal. Estou indo para a cidade de Sião. Apolônio: então você é um dos meus súditos, pois aquela terra toda é minha. Sou o príncipe e Deus de todos os seus moradores. Como é que você se atreveu a fugir de seu rei? Se não fosse que eu tenho a esperança de ainda utilizá-lo em meu serviço, iria feri-lo de morte agora. Cristão: é verdade que nasci sob seu domínio, mas você é um senhor duro e seu salário é péssimo, pois o salário do pecado é a morte. Foi por isso que, quando comecei a entender as coisas, procurei um jeito de melhorar a minha vida. Apolônio: não há príncipe que aceite a saída de seu súdito, e eu não sou diferente. Mas já que você reclama do serviço e do salário, pode voltar para minha terra e vou melhorar suas condições de trabalho. Cristão: mas acontece que já arrumei colocação com outro, com o rei dos príncipes. Mesmo se quisesse, não seria justo voltar ao seu serviço. Apolônio: você agiu de acordo com o provérbio que fala em pular da frigideira para o fogo. Mas tudo bem. Quem faz isso acaba voltando para mim. Para você vai ser o jeito também. Cristão: eu depositei toda a minha fé nele. Prometi ser fiel até a morte. Se eu agora lhe virar as costas, serei traidor. E sem dúvida sofrerei o castigo de todo traidor. Apolônio: mas é justamente isto que você fez comigo também. Mas veja bem, que eu estou disposto a fazer de conta que nada aconteceu, desde que você volte para mim agora. Cristão: eu de fato fui seu servo, mas foi antes de entender as coisas. O príncipe a quem eu sirvo sabe disso e perdoou tudo que fiz de errado durante a minha vida anterior. E além do mais, ó homem malvado, vou lhe dizer a verdade. Gosto do meu novo senhor, gosto do seu serviço, gosto de seu salário, gosto de seus servos, gosto de seu governo e do seu país. Sim, tudo que ele tem me agrada mais do que aquilo que você me oferece. Portanto, não adianta você tentar me convencer a voltar para seu serviço.
Vou seguir ao meu Senhor. Apolônio, você está com o sangue quente agora. Mesmo assim, pense bem naquilo que lhe espera mais na frente. Você bem sabe que a maioria de seus servos tem um fim triste, pois quem transgride as minhas leis não se dão bem. Quantos dos servos do seu senhor não tiveram mortes vergonhosas? Você diz que acha melhor servir a ele do que a mim? Como assim? Por acaso ele alguma vez veio e arrancou de meus braços alguém que eu tomei dele? Como todos sabem, quando ele toma um dos meus servos, eu vou atrás, brigo e xingo, e se não voltar, não é porque não fiz a minha parte. Vou fazer a mesma coisa com você, cristão. De fato, meu Senhor não força ninguém a voltar, pois quer que seus servos o sirvam por amor e não por obrigação. Quanto às mortes vergonhosas que você diz que os servos do Senhor sofrem, não tem nada disso. São mortes gloriosas. Quando o príncipe e seus anjos vierem, serão recebidos com grandes honrarias. Apolônio, mas você já foi infiel ao seu Senhor. Como espera receber dele alguma recompensa? Cristão, o que é isso, Apolônio? Em que eu já fui infiel ao meu Senhor? Apolônio, quando você se atolou no pântano do desespero, quase desmaiou. Tentou livrar-se do seu fardo antes da hora, sem esperar que seu príncipe o tirasse de suas costas. Depois, você foi dormir no pequeno arvoredo e esqueceu seu livro. Ao chegar no lugar onde havia 2 leões acorrentados, quase voltou atrás. E mesmo agora, quando fala daquilo que ouviu e viu, vejo que você é extremamente vaidoso. Cristão, aquelas coisas realmente aconteceram, e outras que você nem mencionou. Mas o príncipe, a quem eu sigo, é rico em misericórdia e perdão. Veja bem que aquelas coisas aconteceram enquanto ainda estava em seu território. Já me arrependi muito de tudo aquilo, e sei que meu príncipe me perdoou. Apolônio, enfurecido. Eu sou o inimigo do seu príncipe. Odeio sua pessoa, suas leis e seu povo. Estou aqui para lhe dar uma boa surra. Cristão, cuidado, Apolônio. Estou no caminho real, no caminho da santidade. Apolônio, impedindo a passagem no caminho real. Não tenho medo de ninguém. Prepare-se para morrer, pois juro pelo abismo infernal que daqui você não passa. Chegou a hora de eu partir a sua alma. Com isso, Apolônio jogou um dardo inflamado contra o peito de Cristão, mas este, com o escudo que empunhava, o deteve, não sofrendo nada. Vendo que seu inimigo estava partindo para o ataque, Cristão puxou sua espada. Apolônio começou a jogar seus dardos furiosamente. Por mais que Cristão manipulasse seu escudo e procurasse se defender, alguns deles o atingiram. Sofreu um ferimento na cabeça, outro na mão e outro no pé. Cristão foi obrigado a ceder um pouco de terreno para seu adversário. Este redobrou seu ataque, mas Cristão, com um novo impulso de ânimo, resistiu com todas as suas forças. Este duelo continuou durante várias horas. Finalmente, Cristão não estava aguentando mais, pois seus ferimentos
deixavam-no cada vez mais fraco. Sentindo que a vitória estava próxima, Apolônio partiu para o corpo a corpo. Nisso, conseguiu dar um empurrão violento em Cristão, cuja espada caiu de sua mão. Agora sim! Exclamou Apolônio. Agora você é meu! Caindo em cima de Cristão, ele foi cortando-lhe a respiração. Já se preparava para dar o último golpe, quando Cristão conseguiu alcançar sua espada que havia caído. Com o fôlego que lhe sobrava, suspirou: Ó, inimigo meu, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, me levantarei de novo. Dito estas palavras, reuniu todas as suas forças e deu um golpe violento com sua espada. Apolônio caiu para trás, como se tivesse sido mortalmente ferido. Vendo que a vitória agora era sua, disse: Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ao ouvir estas palavras, Apolônio abriu suas asas de dragão e voou. Cristão não ouviu mais. Quem não presenciou este combate não tem as mínimas condições de imaginar os gritos horripilantes que Apolônio soltava o tempo todo. Sua voz era de dragão. Foi tão diferente dos gemidos e suspiros que saíam do coração de Cristão. Durante a luta toda, sua testa estava franzida numa demonstração de grande preocupação. Esta expressão não mudou enquanto não conseguiu ferir Apolônio. Mas, vendo que a vitória era sua, olhou para o céu e sorriu. Nunca vi uma luta mais feroz do que esta. Novamente, sozinho no caminho, Cristão agradeceu aquele que o libertou da boca do leão. Nisso, uma mão lhe foi estendida, a qual segurava algumas folhas da árvore da vida. Aplicando-as em seus ferimentos, imediatamente foram curados. Sentando-se ao lado do caminho, comeu seu pão e bebeu um pouco da botija. Assim refrescado, retomou sua viagem com a espada em punho, pois dizia consigo mesmo: Quem sabe há outro inimigo me esperando mais pela frente. Mas nem Apolônio, nem qualquer outro inimigo o incomodou enquanto no vale. Saindo deste vale, havia outro que se chamava o Vale da Sombra da Morte. Obrigatoriamente, Cristão teve que passar por este vale, porque o caminho para a cidade celestial passa no meio dele. Acontece que este vale é um lugar muito solitário. O profeta Jeremias o descreve assim: um deserto, uma terra de charnecas e de covas, uma terra de sequidão e densas trevas, em que ninguém transita, e na qual não mora homem algum. Aqui, Cristão passou mais apertado do que em sua luta com Apolônio. Vi em meu sonho como Cristão chegou à margem do vale da sombra da morte, onde havia dois homens lhe esperando. Eram filhos daqueles que falaram mal da boa terra. Estes dois homens estavam voltando com toda a pressa. Cristão: Olá, aonde vocês vão? Homens: Estamos voltando, voltando. Se você valoriza a sua vida, também vai voltar. Cristão: Como assim? O que está acontecendo? Homens: O que está acontecendo? Nós
Estávamos andando neste mesmo caminho em que você está andando. Caminhamos até termos que parar. Aliás, se não tivéssemos parado, não estaríamos aqui agora para lhe trazer estas notícias. Cristão. Mas o que vocês encontraram neste caminho? Homens. Estávamos entrando no vale da sombra da morte, mas por sorte nossa, percebemos os grandes perigos que nos esperavam. Cristão. Tudo bem, mas ainda não entendi o que vocês viram. Homem. O que nós vimos? É o próprio vale que é escuro como um breu. Naquele vale vimos serpentes, demônios e dragões do grande abismo. Naquele vale ouvimos os uivos e gritos constantes de um povo preso em grilhões. Por todo lugar que se olha, há nuvens sombrias de confusão. A própria morte estende as suas asas sobre a região. Resumindo, é o lugar mais horroroso que já vimos. Cristão. Eu entendo o que vocês estão dizendo, mas permanece o fato de que o caminho para meu destino passa no meio deste lugar. Homens, pode ser que o seu caminho passe por este lugar, mas o nosso não. Os homens deixaram Cristão, e este, ainda empunhando sua espada, continuou a viagem para a cidade celestial. No meu sonho, vi a extensão deste vale. No lado direito do caminho, havia uma vala profunda. É para esta vala que os cegos de todas as idades têm levado outros cegos, e na qual todos perecem miseravelmente. No lado esquerdo, vi um pântano muito perigoso. Quem cair neste pântano descobre que é muito fundo. Foi justamente neste pântano que o rei Davi uma vez caiu. Se não tivesse sido resgatado, teria morrido asfixiado neste lamaceiro. Vi que o caminho neste lugar é estreitíssimo, andando nas trevas. Se Cristão tentava se afastar da vala de um lado, encontrava-se prestes a cair no pântano do outro lado. Ou, se tentava se afastar do pântano, quase caía na vala. Foi assim que ele foi andando. Ouvi quando ele suspirou com certa amargura. Além dos perigos nos dois lados do caminho, tinha que andar no escuro. Às vezes, não dava nem para ver o próximo passo. Eu percebi que a boca do inferno se encontra neste vale, bem ao lado do caminho. Cristão chegou ao ponto de ficar desorientado. Chamas e fumaça saíam da boca do inferno, acompanhadas por ruídos horríveis. Acontece que sua espada não surtia efeito algum contra tudo isso. Embainhando a espada, lançou mão de outra arma que se chama toda a oração. Ouvi quando ele clamou: Ó Senhor, livra minha alma. Assim armado, Cristão continuou andando, mas mesmo assim, as chamas do inferno procuravam tragá-lo. Aquelas vozes lúgubres o perseguiam. Eram tão poderosas que às vezes chegava a pensar que seria vencido por elas. Este trecho do caminho tinha vários quilômetros de extensão. Ainda estava andando quando percebeu que alguns demônios vinham ao seu encontro. Ele parou para pensar em como melhor enfrentá-los. Veio-lhe o pensamento de voltar atrás, mas aí lembrou-se de que talvez já havia atravessado
mais da metade do vale. Ele também se lembrou dos muitos perigos que já vencera e resolveu seguir avante. Mas os demônios foram se aproximando cada vez mais. Quando estavam em cima dele, Cristão clamou bem alto: Andarei na força do Senhor Deus. Ouvindo estas palavras, os demônios se afastaram. Eu vi que Cristão estava muito confuso. Mal reconhecia sua própria voz. Chegando ao lado do abismo ardente, um dos ímpios aproximou-se dele por trás e sussurrou algumas blasfêmias em seu ouvido. Pobre Cristão! Achou que aquelas palavras fossem seus próprios pensamentos. Isto o deixou mais desorientado do que nunca, pois acreditava que estivesse blasfemando contra aquele a quem ele mais amava. Mas sendo que não sabia de onde vinham estas blasfêmias, não tapou os ouvidos para não ouvi-las mais. Cristão continuou andando cabisbaixo durante algum tempo, quando de repente parecia que ouvia uma voz que dizia: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isto o deixou mais animado, pois, primeiro, através destas palavras, compreendeu que alguém que temia a Deus como ele se encontrava neste vale. Segundo, ele compreendeu que Deus estava presente no meio daquelas trevas e confusões, embora não o visse com os seus olhos naturais. E terceiro, isto lhe dava a esperança de encontrar uma boa companhia para andar com ele neste vale escuro. Cristão quis se comunicar mais com aquela voz mansa que ouvira, mas não sabendo de onde vinha, continuou caminhando em silêncio. Finalmente, o novo dia rompeu. Com voz alegre, Cristão disse: Ele tornou a sombra da noite em manhã. Estando mais claro, Cristão olhou para trás, não porque desejasse voltar, mas para ver, na luz do dia, os perigos que acabara de passar no escuro. Ele viu mais claramente a vala que havia num lado do caminho e o pântano no outro. Ele também viu como é estreito o caminho que passa entre os dois. Bem de longe, deu para enxergar os diversos demônios que haviam tentado destruí-lo, mas que agora, na luz do dia, não tinham coragem de atacá-lo. Cristão se lembrou daquilo que está escrito. Ele revela as profundezas das trevas e traz à luz a sombra da morte. Cristão ficou profundamente impressionado com o que acabara de experimentar. Compreendeu quão perto chegara da morte durante aquela noite. O simples fato do sol ter nascido para ele foi uma nova manifestação da misericórdia de Deus. Mas veja bem que se a primeira parte do vale da sombra da morte era perigosa, a segunda, pelo qual teria que passar agora, era muito mais perigosa ainda. Este segundo trecho era um verdadeiro campo minado de armadilhas, arapucas, redes, laços, buracos fundos e precipícios. Sem a menor dúvida, se Cristão tivesse pegado este trecho de noite, mesmo que tivesse 1000 vidas, teria perdido todas elas. Sua salvação era a luz do sol. Por isso, ele falou de quando Deus,
fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Auxiliado por esta luz, Cristão acabou de atravessar o vale. No meu sonho vi, no final do vale, sangue, ossos, cinzas e corpos mutilados de homens, entre eles alguns peregrinos que perderam a vida nesta travessia. Enquanto ainda meditava sobre tudo isso, achei que talvez descobrisse o motivo. Na minha frente havia uma caverna na qual se encontravam dois gigantes. Um deles se chamava Papa e o outro Pagão. Eram homens poderosos e tirânicos da antiguidade que derramaram muito sangue, espalharam ossos e cinzas por todo lugar. Mas ao passar por este lugar, Cristão não sofreu nada. Mais tarde, fiquei sabendo que algum tempo depois Pagão morrera. E Papa, embora continue vivo, está bem caduco e artrítico. A única coisa que consegue fazer agora é ficar sentado na boca da caverna e morder as unhas de raiva ao ver os peregrinos passarem, sabendo que não tem mais forças para prejudicá-lo. Vi quando o cristão passou pela boca daquela caverna, perto do velho ali sentado. Este lhe disse: o único conserto que tem para você é a fogueira. O cristão continuou andando, sem olhar para o velho. Fez de conta que não ouviu o que ele disse. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos capítulos dessa maravilhosa obra clássica.